Graça e paz para você que está me dando o privilégio, a oportunidade de entrar na sua casa pelas redes sociais. Muito obrigado porque você está me dando atenção. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento, Palavras de Deus, o espaço no qual Deus tem falado aos corações, a começar pelo meu. E eu desejo que Deus já esteja falando com você desde a hora que você acordou. Eu quero convidar você a vir comigo, abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20. E nós vamos então meditar no tema Escolha ter cuidado com os falsos profetas. Escolha ter cuidado com os falsos profetas. E eu deixo aqui o convite para você que tem visto os vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal. Vai lá, se inscreve. Deixe o seu like nos vídeos, deixe os seus comentários, deixe os seus compartilhamentos também. Tudo isso vai fazer com que o YouTube recomende os vídeos para que outras pessoas possam ter acesso. E que Deus esteja ministrando poderosamente ao seu coração. E agradeço a você que já se inscreveu. Agora vamos à leitura do texto e vamos partir para o conteúdo da mensagem. Vem comigo. Mateus capítulo 7, do 15 ao 20, escolha ter cuidado com os falsos profetas. Faz parte do Sermão do Monte, uma série de advertências que Jesus deixou para nós. E o Sermão do Monte ele é bem interessante. Jesus fala de vários assuntos, um dos quais é esse aí, sobre os falsos profetas. Tema extremamente atual. Vamos lá. Disse Jesus, cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Que Deus esteja abençoando essa leitura e que Ele continue falando aos nossos corações. Vem comigo, porque esse tema ele é super interessante. Sabe por quê? Porque tem muita gente que se apega, inclusive está no próprio Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, verso 1, onde Jesus fala para não julgarmos, para que não venhamos a ser julgados, porque com a mesma medida que nós julgarmos, seremos julgados. Então, muitos se apegam a esse texto. Mas Jesus acabou de falar nesse texto lido agora aí. Pelos frutos nós conheceremos a árvore. Nós temos vivido tempos tenebrosos nessa questão dos falsos profetas. Temos visto muitos. E eles têm causado escândalos. Temos visto um escândalo atrás do outro, envolvendo esses falsos líderes. Eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, tá? Para você que está vendo esse vídeo. Eu uso esse canal para falar para todas as pessoas, independentemente de qual seja a religião, ou que nem tenha religião. Eu sou evangélico, todo mundo sabe, já me identifiquei em vários vídeos, mas eu falo para todas as pessoas, independente do credo religioso que tenham. Então eu quero dizer para você, a grande maioria dos evangélicos são pessoas sérias, a grande maioria dos evangélicos são pessoas de caráter, são pessoas íntegras que buscam a Deus. Tem uns vacilões, é claro que tem. Infelizmente, esses vacilões são os que aparecem na mídia aí, sabe? Esses que a gente conhece aí, que eu não vou ficar citando nome, vou me tornar até repetitivo, mas vocês já sabem a quem eu me refiro. Eles não representam a igreja evangélica brasileira. Eles não representam o povo de Deus. Eles só representam a si mesmos. Gostaria de deixar isso bem claro. Assim como eu não posso pegar tudo que é padre e botar na conta de uma meia dúzia de pedófilos. Tá? Tem alguns padres que já foram pegos em pedofilia, mas não posso botar todos no pacote. A maioria dos padres são pessoas sérias, são pessoas de caráter, são pessoas honestas, são pessoas de bem, são pessoas do bem. Não posso botar todo mundo no pacote.
Assim como tem o João de Deus, que é o líder espírita, eu não posso pegar tudo que é líder espírita e botar no mesmo pacote do João de Deus, certo? E por aí vai, em qualquer segmento tem os vacilões. E infelizmente no meio evangélico tem também esse bando de vacilão aí, mas a grande maioria de pessoas sérias. Agora vamos continuar dentro do texto, como na verdade eu nunca saí dele. Eu estou querendo enfatizar essa questão. Tá? Observe os frutos. Observe quem são as pessoas. Então eu quero começar falando para você que é pastor, para você que é líder. Toma cuidado com quem você está colocando no púlpito da sua igreja. Já falei isso em outros vídeos e aqui eu vou repetir com mais ênfase porque essa mensagem é só sobre esse assunto. Toma cuidado com quem você está colocando no púlpito da sua igreja, pastor. Toma cuidado com quem você está colocando no púlpito da sua igreja, líder. Vá buscar discernimento e sabedoria do Senhor. O Senhor, Ele mostra quem é quem. O Senhor mostra. Infelizmente, nós temos visto aí. Olha o exemplo mais recente aí dessa que matou o marido aí. Tantas igrejas ela pregou, em tantas igrejas ela ministrou. Ela tinha até uma igreja lá. Tinha até uma igreja lá com o nome dela lá. Uma coisa terrível. Pois é. Então, o que você me diz? Você que está me vendo aí, pastor, líder, você de repente botou essa mulher para pregar na sua igreja. Ela acabava de pregar, ia com o marido para casa de swing, fazer suruba. Vou usar o português claro, porque em outros vídeos eu falei troca de casais, foi uma coisa assim muito sofisticada. Suruba, você conhece o termo, você sabe o que se refere. Era o que ela ia fazer com o marido, isso já foi provado nas investigações. Ah, mas é vida particular. Mas é vida particular, mas está pregando nos púlpitos das igrejas. Está ministrando sobre a vida das pessoas, está botando a mão na cabeça das pessoas, está orando, está fazendo um monte de coisa aí, dizendo que é em nome de Deus. Tá? E assim tem muitos outros aí. Então, infelizmente, o que acontece? Acontece isso que a gente está vendo aí. Um monte de gente aí despreparada pregando heresia, pregando blasfêmia, pregando aquilo que não vive. São os camaradas que só andam sozinhos por aí, nesse papo de pregador itinerante. Só andam sozinhos. Os caras até com a aliança no dedo, mas a mulher nunca está junto. Por que a mulher nunca está junto? Qual o problema? O que está acontecendo? Vocês já pararam para investigar, pastores, líderes? Vou deixar aqui um questionário para vocês responderem. Para vocês se responderem e começarem a praticar, colocar nas igrejas de vocês, certo? Serve para pastores e líderes. Quando vocês forem convidar alguém para ministrar no púlpito da sua igreja, primeira pergunta que vocês devem fazer: qual é a igreja que o irmão congrega? Vocês podem ter certeza de uma coisa: muitos deles vão gaguejar. Vão dizer que estão orando, vão dizer que estão esperando o Senhor direcionar, certo? Pode apostar no que eu estou falando, pode ter certeza do que eu estou falando. Apostar é modo de dizer, tá? Sou totalmente contra jogo apostas. Eu falo modo de dizer. Pode acreditar no que eu estou falando. Muitos vão gaguejar, tá? Muitos vão gaguejar porque não estão em comunhão com a igreja, tá? Não são de igreja nenhuma, certo? Não querem se submeter à autoridade espiritual de um líder, de um pastor, tá? Segunda pergunta. Se esses caras responderem que... E alguns não vão dizer... Eles não sabem nem o nome da igreja que eles são membros. Eles vão dizer que eles são da igreja do pastor tal. Eu nunca vi isso. Não conheço isso na minha vida cristã. 38 anos quase que eu sou crente. Eu não conheço isso. De o crente não saber o nome da igreja que ele congrega. O crente não saber o nome da igreja que ele é membro. Isso é um absurdo. Se você que está me vendo aí está nessa, está na hora de você se repensar e você verdadeiramente perguntar ao seu pastor qual é o nome da igreja que você congrega, memorizar e colocar em prática, e ser fiel ali, ser membro ativo, atuante da sua igreja. Que conversa é essa? Você não sabe o nome da sua igreja? Que é isso? Que papo é esse? Muito esquisito. Ainda tem essa questão aí. Mas respondeu, tá, sou da igreja tal, não sei o que, pastor tal. Você manda a segunda pergunta. Qual foi a última vez que você tomou a ceia na sua igreja? O cara, um montão dele vai pipocar. Um montão deles vai pipocar. Sabe por que vai pipocar? Porque está andando por aí em disciplina. Está andando por aí em rebeldia. Não pode tomar ceia porque fez coisa errada na igreja, porque está em disciplina lá. Certo? Pois é. Aí emenda com outra pergunta. Se ele disser o nome da igreja, qual o nome do teu pastor?
tá? Porque ainda vai ter gente que vai dar o nome do pastor que nem está mais lá, tá? Pode ter certeza do que eu estou falando. Vai ter uns caras desse aí que ainda vão dar o nome do pastor, que o pastor nem é mais pastor lá. Já entregou o ministério, já está em outro ministério, até morreu, e o cara ainda fica dizendo que é aquele pastor lá. Pois é. Vai por aí, tá? Começa por aí. E pede a carteirinha de membro. Aí vai dizer que a igreja não dá carteirinha de membro. Tá, tem igreja que não trabalha dessa forma administrativa, da carteirinha de membro. Pede o telefone do pastor dele. Isso, pede o telefone do pastor dele, vai buscar referência com o pastor dele, saber quem é ele. Mas muitos de vocês não fazem, pastores. Muitos de vocês, líderes, não fazem isso. Não fazem isso com pregadores itinerantes, não fazem isso com cantores itinerantes. Aí bota essas tralhas no púlpito das igrejas de vocês. Aí acontece essas coisas que a gente vê. Distribuição de profetada, distribuição de revelamento, distribuição de visagem, pregação totalmente fora da Bíblia, muita heresia, muita blasfêmia. Sabe? Os caras nem conteúdo têm. Ficam ali, tipo assim, eles enrolam para pregar 1 hora de mensagem, o cara perde um tempão metendo as línguas estranhas lá, que muitas vezes são decoradas, certo? Perde um tempão com papo, negócio de vira pro seu irmão do lado e depois volta, vira pro seu irmão do lado e fica nisso um tempão e vai comendo o tempo da mensagem. Quando você vai espremer, conteúdo de mensagem é mínimo. E além de ser mínimo, e não é o mínimo que nem conteúdo tem. Não é o mínimo que tem heresia, tem blasfêmia, tem um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Pois é. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo num tempo no qual muitos se recusam a estudar as Escrituras. Muitos se recusam a frequentar a escola bíblica dominical para aprender da palavra de Deus. Muitos erram naquilo que Jesus já condenou. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Foi Jesus que falou. Jesus ainda falou, não basta só conhecer as Escrituras. Os fariseus conheciam as Escrituras muito bem. Eles ensinavam as Escrituras, as leis, muito bem. Mas eles não tinham o poder de Deus, eles não tinham a graça de Deus, eles não tinham o Espírito Santo. Só conheciam a letra fria da lei, certo? Pois é, então Jesus já fala, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então ele já dá a dica, busquem estudar as Escrituras e busquem o poder de Deus também, certo? E essa palavra vai para você aí nessa hora, vai para mim também. E Jesus ainda fala outra coisa também, examinem as Escrituras, porque nelas vocês vão ter vida eterna, são elas que testificam de mim. Você vai no Antigo Testamento, o profeta Oséias, disse Deus através do profeta Oséias, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, certo? Então, muitos de vocês, pastores e líderes, infelizmente deixam a desejar nessa área, comem comida estragada, que esses caras servem aí no púlpito das igrejas de vocês não estão buscando discernimento espiritual como a Bíblia diz que nós devemos buscar. Deuteronômio capítulo 18, se eu não estou enganado, lá Moisés escreve acerca desse mesmo assunto dos falsos profetas. Ele nos ensina a sabermos diferenciar os verdadeiros profetas dos falsos profetas. Então Jesus não está nem falando de algo inédito. Moisés já falou em Deuteronômio, tá? Então, essa palavra para vocês, pastores e líderes, prestem atenção em quem vocês estão colocando no púlpito de vocês, verifiquem a vida da pessoa, procurem se informar para saber se a pessoa verdadeiramente está com a vida correta diante do Senhor. Muito estranho, eu falei dos camaradas aí que andam por aí, nunca estão com a mulher do lado. E vê as mulheres também, andam por aí sozinhas, nunca estão com o marido do lado. Isso, infelizmente, é porta de entrada para muita coisa, muito escândalo está acontecendo. Existem canais aí que fazem denúncias sucessivas. Não é esse o caso aqui desse canal. Aqui eu não trabalho nessa área de denunciar pecados de líderes evangélicos e tal, pastores, pregadores itinerantes, dando nome, coisa e tal. Mas tem muito canal aí que faz isso. É um trabalho que eles fazem. Aí as pessoas dizem, mas está envergonhando o evangelho. Quem está envergonhando o evangelho é quem está fazendo besteira.
Quem está envergonhando o evangelho é quem está pisando na bola. Quem está envergonhando o evangelho é essa cambada de vacilão que não se conserta. Quem está envergonhando o evangelho é essa cambada aí que quer viver da obra sem trabalhar, bando de vagabundo deitão que não quer arrumar um emprego, não quer roçar um mato, não quer virar uma laje, não quer trabalhar no escritório, não quer vender um limão na feira, quer andar por aí vivendo o negócio de viver de obra só comendo o dinheiro do povo. É isso aí mesmo que eu estou falando. E vocês, pastores e líderes, têm culpa nisso aí. Tá? Vocês têm culpa nisso aí. E vocês estão botando esses caras no púlpito das igrejas de vocês. E vocês estão tirando das finanças da igreja de vocês para alimentar esses caras aí. Os caras tudo bom para trabalhar. Enquanto dentro das igrejas de vocês tem gente necessitada. Tem gente passando aperto. Tem gente que essa mensagem agora está sendo pregada faltando 2 dias para o Natal. Tem gente que de repente não sabe nem o que vai botar na mesa do Natal. Certo? Eu não estou falando de botar coisa luxuosa não, tá? Eu não estou falando de botar coisa requintada na mesa do Natal não. Estou falando do básico. Tá? Estou falando do básico para a sobrevivência. Muitos na igreja de vocês aí que pastoreiam e lideram, não tem o que botar na mesa porque vocês ficam gastando dinheiro com esses camaradas que ficam andando aí, só vivendo negócio de obra. Pede 300, não pede o valor, né? Não é nem oferta, não, eles pedem o valor. Nunca vi isso também, eu nunca vi. A pessoa chegar na igreja, não, eu quero 500 reais de oferta, eu quero 300 reais de oferta. Eu conheço pregadores que não pregam por menos de 300 reais, 500 reais. Isso é mais baratinho, tá? Porque tem uns aí que já tem mais fama, pedem mais, 800, pedem 1.000, 2.000. Nunca vi isso. Como é que você pede oferta? Se a oferta é dada conforme a liberalidade. Pelo menos a Bíblia diz isso, né? Cada um contribui conforme a sua prosperidade, certo? A Bíblia fala de prosperidade e liberalidade, ou seja, ela não estipula valor, não. Que eu tenho que dar X ou Y ou Z de oferta e eu não tenho direito de pedir. Eu, por misericórdia do Senhor, em muitas igrejas que eu já fui pregando a palavra, eu nunca abri minha boca para pedir. Primeiro porque, graças a Deus, eu não preciso. Deus já me deu aposentadoria para isso. Deus me deu um emprego, do emprego me deu aposentadoria. Em segundo lugar, não se pede oferta. Oferta é dada conforme prosperidade. Então, esse já é outro indício para você já descartar, ô pastor, ô líder. Se o camarada que diz que vai pregar na sua igreja já pede oferta, ele já está fora do contexto bíblico. A Bíblia não ensina isso. Então aí você já nem começa a conversar. Mas vocês começam a conversar, continuam conversando, ainda botam no púlpito das igrejas de vocês, não procuram averiguar. Os camaradas que andam por aí, espanca a mulher dentro de casa, espanca os filhos dentro de casa, tem amante. Toda hora aparece escândalo aí, gente. Só vocês entrarem no YouTube, aí vocês vão ver um monte de canal aí. Toda hora, os caras que fumam, bebem, cheiram. Toda hora aparece escândalo. Mulher também com amante, troca marido por amante e por aí vai. É muita coisa errada, muita picaretagem, muita safadeza. Você está dizendo aí, vendo esse vídeo, o pregador está usando termos duros, o pregador está usando termos fortes, mas Jesus não aliviou. Quando ele tocou nesse assunto, ele falou bem claro. Pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. A árvore boa não tem como dar fruto ruim. A árvore que não presta não tem como dar fruto bom. E ele ainda fala que a árvore que não presta tem que ser cortada e jogada fora. Nós lemos o texto aí, Jesus falou isso. A árvore que não presta tem que ser cortada e jogada fora. Então, pregador itinerante, cantor itinerante, essa raça de falso profeta que anda por aí, que não tem a vida no altar, que você já sabe, Deus já mostrou, já chegaram as informações para você, não tem a vida no altar, cortar e jogar fora, ou seja, não colocar no púlpito, não dar oportunidade, tem que ficar sentado no banco. E se for da sua igreja, se for preciso de ficar em disciplina, tem que ficar em disciplina. Se reciclar, começar de novo, sabe? Não é errado ficar em disciplina, não. 1 Coríntios capítulo 5, o homem que foi pego lá, tendo relação com a madrasta, foi descoberto, Paulo colocou ele em disciplina. Ele foi desligado da igreja. Mas, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele pede para voltar, porque ele mostra que está arrependido, ele prova que está arrependido, não é provar com papel, não. Ele argumenta que está arrependido, Paulo sente a sinceridade e abre a igreja para ele recomenda para a igreja, recebam ele de volta. Abre a sua Bíblia e pesquisa, 1 Coríntios capítulo 5, todo você vai ler
a história dele tendo relação com a madrasta, foi descoberto, tal, Paulo desligou ele da igreja, tal. E você vai lá em 2 Coríntios capítulo 2, confere lá que você vai ver lá. Ele pedindo para voltar e Paulo mandou receber de volta. Certo? Disciplina não é para sempre. Nunca mais vai pregar. Nunca mais vai fazer. Nunca mais vai acontecer. Mas enquanto tiver com a vida errada, enquanto tiver com a vida fora do altar, enquanto tiver com a vida verdadeiramente que não está em condição de estar em púlpito pregando, não é para estar em púlpito pregando. Se for falso profeta, tem que ser cortado e jogado fora. Se não quiser se reciclar, se não quiser aprender a palavra de Deus de verdade, se quiser ficar insistindo nesse papo de heresia, tem que ser cortado e jogado fora. Aí você vai discordar, você tem que discordar de Jesus, não é de mim não, porque o texto que eu li foi Jesus que falou e Mateus escreveu. A árvore que não presta tem que ser cortada e jogada fora. E você não pode nem falar que eu estou julgando, porque Jesus falou, pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Observem os frutos que essa gente dá. E eu acabei de falar quais são esses frutos que essa gente está dando aí. Olha aí em volta, pesquisa, vai se informar, pastor, vai se informar, líder, vai pesquisar, vai ver quem é, de onde é que veio, de onde é que surgiu, qual é a origem. Tem que ter história, todo mundo tem que ter uma história por trás, todo mundo. Davi tinha uma história por trás, ele era um pastor de ovelhas. Um menino bom, um menino em quem foi achada graça e virtude. Samuel tinha uma história, criado lá junto com Eli, servindo ao Senhor desde cedo. Certo? Paulo tinha uma história forte de conversão. Era um fariseu que mandava matar cristãos, mas teve um encontro com Jesus, se converteu e se tornou o maior pregador do Evangelho, o maior evangelista, espalhou o Evangelho pelo mundo. Certo? Então eu poderia falar dezenas e dezenas de personagens bíblicos aqui, todos têm uma história. Então vá pesquisar quem é a pessoa, certo? Vou repetir o tema e nós vamos então encerrar a mensagem, porque foi só até aqui que o Senhor me deu, senão eu vou me tornar repetitivo. Escolha ter cuidado com os falsos profetas. Escolha ter cuidado com os falsos profetas. E que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida e que Deus continue falando poderosamente ao seu coração e lhe dê sabedoria e discernimento para que você saiba ouvir, aprender e distinguir mediante o discernimento espiritual que Deus dá a todos e você começar a separar quem é joio, quem é trigo, quem é profeta de Deus e quem é falso profeta. Jesus deu a dica aí, memoriza esse texto, medita nesse texto aí. Eu vou deixar ele escrito aí, a referência, né? Mateus 7, do 15 ao 20, você está ouvindo o áudio, você está vendo o vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo para você ter mais uma forma de você memorizar e você vai lá, pesquisa, medita e tal, e você vai entender. E você vai entender o que Jesus está falando, que é justamente isso aí, saber diferenciar quem é verdadeiro profeta e quem é falso profeta. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, esteja falando ao seu coração. Mais uma vez eu quero estender o convite para você que ainda não se inscreveu no canal, para que você se inscreva. Deixe o seu like, clica no sininho, deixe o seu comentário, compartilha nos seus grupos, nas suas redes sociais, me ajuda a fazer com que esse vídeo seja recomendado pelo YouTube. O seu like ajuda, os seus compartilhamentos ajudam. Os seus comentários ajudam a fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo recomendado, para que essa palavra vá aos confins da terra. Agradeço a você que já está inscrito no canal. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.